A passagem de hoje é Jeremias 9, versículos 12 a 22. Vamos ler juntos. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes, andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. E os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós. E desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma, a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala. Assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Amém. Com o título, Ensinem uma canção de lamento, quero compartilhar a palavra. Quando viajamos, arrumamos a bagagem. Quando alguém faz uma viagem pela primeira vez, costuma colocar muitas e muitas coisas na mala. Não coloca apenas a quantidade exata de roupas, calculando os dias. Muitas vezes coloca uma ou duas peças a mais para garantir. E, quando começa a colocar isto e aquilo, mesmo coisas que talvez nem sejam tão necessárias, a bagagem acaba ficando enorme, quase como se a pessoa estivesse de mudança. Ao arrumar a mala, há coisas que precisamos levar de todo jeito, e há coisas que não precisamos levar. Quando fazemos uma caminhada na montanha, ou uma viagem como uma peregrinação, a bagagem pode realmente se tornar um peso. O que é indispensável deve ser levado, mas se levarmos coisas desnecessárias, elas se tornam um incômodo difícil de resolver. A passagem de hoje, como essa imagem de arrumar a bagagem, nos ensina o que devemos levar conosco em nossa vida espiritual, e o que não devemos levar, mas simplesmente deixar para trás. Primeiro, vejamos aquilo que devemos levar, isto é, aquilo que não devemos abandonar. É o versículo 13 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Amém. O que o povo de Judá fez com aquilo que não deveria abandonar, com aquilo que deveria guardar com cuidado? Eles abandonaram. E o que era isso? A lei de Deus, a palavra de Deus. O versículo 13 diz: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face. A expressão minha lei contém o sentido da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, inclui também o sentido da promessa de Deus, da aliança. Portanto, aquilo que eles abandonaram, a lei de Deus, significa que eles não ouviram a palavra de Deus, e por isso não obedeceram à voz de Deus. E, como a lei de Deus também está ligada à aliança, isto é, a promessa, essa promessa é o relacionamento com Deus. Assim, podemos dizer que eles abandonaram o relacionamento com Deus. Trataram esse relacionamento com descuido, quebraram a promessa e romperam a comunhão com Deus. O povo de Judá
desprezou aquilo que deveria guardar e jamais abandonar. Eles abandonaram isso com muita facilidade. Por isso, Deus considerou essa atitude como pecado e estava prestes a puni-los. Em segundo lugar, eles estavam segurando e seguindo aquilo que deveriam abandonar e não deveriam seguir. Vamos ler juntos o versículo 14. Antes, andaram após o propósito do seu coração e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Amém. O povo de Judá abandonou a lei de Deus e não obedeceu à voz de Deus, mas havia algo que eles seguiam. O versículo 14 diz que eles seguiram a obstinação do próprio coração. E de modo ainda mais grave, diz que seguiram os Baalins. Ou seja, eles praticaram idolatria. Há coisas que devemos seguir e há coisas que não devemos seguir. O povo de Judá estava fazendo exatamente o contrário. Eles seguravam aquilo que deveriam abandonar e abandonavam aquilo que deveriam segurar. Largaram facilmente a palavra de Deus, que deveriam segurar com firmeza, e agarraram os ídolos que não deveriam seguir, a obstinação que não deveriam manter. Essa parte mostra de maneira muito clara qual era o pecado de Judá. Amados irmãos e irmãs, e nós, como estamos? Nesta manhã, peço que vocês olhem para si mesmos. Quando arrumamos a bagagem para uma viagem, às vezes carregamos um monte de coisas inúteis. Será que essa não é também a nossa aparência? Há coisas que poderiam ser deixadas, coisas que deveriam ser retiradas, mas que entraram de maneira bagunçada nas áreas da minha vida. Será que estamos nos preocupando com coisas demais, complicando tudo, desperdiçando tempo e energia com aquilo que não é necessário? Indo um pouco mais fundo, há coisas que precisam ser abandonadas, coisas que não deveriam estar dentro de mim, coisas que não deveriam estar na vida do povo de Deus, mas que eu não consigo deixar nem resolver. Há coisas emaranhadas que prendem os meus passos e amarram o meu coração, e ao contrário, há partes que deveriam estar cheias, mas estão vazias. A palavra de Deus deveria entrar, o amor de Deus deveria entrar, e esses lugares deveriam estar cheios da graça de Deus. Mas será que eles permanecem simplesmente vazios, bem diante dos nossos olhos? Amados irmãos e irmãs, nesta manhã quero compartilhar com vocês uma verdade espiritual importante sobre esvaziar e encher. Nós, cristãos, muitas vezes tentamos esvaziar algo, mas isso não se esvazia. Muitas vezes tentamos cortar algo, mas isso não se rompe. Sabemos que precisamos esvaziar, mas isso não acontece facilmente. Então, como podemos esvaziar aquilo que precisa ser esvaziado? Como podemos colocar em ordem aquilo que precisa ser organizado? Como podemos tirar de dentro de nós e da nossa vida aquilo que não deveria estar ali, mas está ocupando espaço como se tivesse direito de ficar? Se apenas tentarmos esvaziar, tentando e tentando, isso não se esvazia bem. Como então isso se esvazia? Esvazia-se quando enchemos a vida com o que é bom. Muitas vezes queremos primeiro esvaziar e depois encher. Normalmente, quando fazemos uma mudança ou arrumamos uma bagagem, essa ordem faz sentido. Esvaziamos, criamos espaço e depois colocamos outra coisa dentro. Mas na parte espiritual não é assim. Se dissermos, vou esvaziar tudo completamente e depois me encher de algo novo, isso parece fácil de falar, mas não acontece com facilidade. Esvaziar é mais difícil do que imaginamos. Então, o que devemos fazer? Devemos simplesmente ir enchendo a vida com boas obras e coisas santas. Encha-se da palavra de Deus. Encha seu tempo com oração. Encha o coração e os lábios com louvor e gratidão a Deus, até transbordar. Então, em algum momento, você experimentará que aquilo que precisava ser esvaziado e removido desaparece naturalmente da sua vida. Vocês têm muitas preocupações e ansiedades, não têm? Se chove, ficamos preocupados porque chove. Se não chove, ficamos preocupados porque não chove. Parece que a nossa vida é assim. Mas o modo de eliminar a preocupação não é ficar dizendo, não vou me preocupar,
não vou me preocupar, não vou me preocupar. Enquanto dizemos isso, continuamos preocupados. Essa é a nossa vida. Desse jeito, não conseguimos afastar a preocupação. Como podemos afastar a ansiedade e a preocupação? Encha-se simplesmente da palavra de Deus. Encha com oração o tempo em que vocês ficariam preocupados. Quando a preocupação quiser surgir, recite ao menos uma frase de louvor. E encha seus lábios com muitos motivos de gratidão, dizendo: agradeço por isto, agradeço por aquilo. Então, em algum momento, você verá a preocupação, a ansiedade e a inquietação desaparecerem. Esse é um princípio espiritual. Não se trata apenas de tentar não fazer o mal. Quando procuramos fazer o bem, as coisas más naturalmente começam a desaparecer da nossa vida. Amados irmãos e irmãs, desejo que este dia seja um dia em que, como quem arruma uma bagagem, vocês pensem profundamente sobre o que precisa ser esvaziado e o que precisa ser preenchido dentro de vocês. Há algo que não deveria estar aí, mas permanece porque você não consegue abandonar? Há algo que claramente deveria estar aí, mas foi abandonado com facilidade? Que este seja um dia para olhar e examinar essas coisas diante de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. E deixem completamente aquilo que precisa ser deixado. Para deixar isso de modo correto, se apenas nos esforçarmos para deixá-lo, será difícil. O caminho para deixar bem é encher a vida com coisas boas e santas. É encher até empurrar para fora. Quando enchemos bem aquilo que precisa ser cheio, aquilo que precisa ser deixado acaba sendo deixado naturalmente. Lembrem-se bem disso. Que a palavra de Deus transborde dentro de nós. E que hoje vivamos uma vida de esvaziamento e preenchimento, em obediência à palavra de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.